Os 20 vídeos que mais ajudaram brasileiros a se aposentar. Top 20 dos vídeos. Se você tem entre 50 e 65 anos, começou a trabalhar cedo e quer se aposentar do jeito certo, esse vídeo vai economizar seu tempo e colocar mais dinheiro no seu bolso. O vídeo de hoje foi escolhido porque é um dos 20 vídeos mais assistidos, um dos 20 vídeos mais comentados e um dos 20 vídeos mais compartilhados da história do nosso canal. E olha que nós estamos fazendo aniversário este ano, hein? São 12 anos. São conteúdos que ajudaram milhares de pessoas reais, viu? A conquistar a melhor aposentadoria, mesmo em meio de tantas mudanças nas regras. No top 20 dos melhores vídeos, tem assuntos variados, viu? Aposentadoria a partir dos 53, dos 55, dos 60 anos. Tem também vídeos para quem nasceu entre 1960 e 1970, fim da idade mínima, aposentadoria proporcional, entre muitos outros vídeos que fizeram a história do nosso canal. Então, se você está perto de se aposentar, esse é o melhor ponto de partida para você planejar a sua aposentadoria. Inscreva-se aqui no nosso canal para assistir todos os 20 vídeos, os top 20 vídeos que mais ajudaram os brasileiros a se aposentar. Olá, meus amigos, minhas amigas. O governo, por intermédio do ministro da Previdência, disse: a idade e algumas outras questões da Previdência precisam mudar. Inclusive, disse que algumas situações, algumas questões são injustas e absurdas e que o aposentado, que o pensionista, precisa mais, abre aspas, merece mais dignidade, carinho e atenção. Muita gente está esperançoso para que haja uma reforma na Previdência Social, uma reforma da reforma. E alguns pontos já são questionados, como a idade mínima da mulher, a questão da regionalização da aposentadoria, porque em alguns lugares dos países do Brasil a pessoa vive menos que a outra. Essa questão da expectativa de vida é realmente uma questão tormentosa. Tem também o tempo de contribuição e algumas situações que a gente vai abordar aqui neste vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido para ficar nesse vídeo até o fim. Porque nós vamos falar sobre a idade da aposentadoria, sobre o tempo de contribuição e também responder as perguntas de vocês. Hoje nós vamos dedicar a maior parte do nosso vídeo para responder as perguntas. Então, participe, faça a sua pergunta para que a gente possa dar as informações que você precisa. E é claro, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever. E olha, aí na sua telinha vai ter um sininho. Se você ir lá e bater no sininho, você vai ativar as notificações. Aí você marca em todas, porque todas as vezes que a gente tiver aqui com algum vídeo, uma live, algum assunto, você vai ficar sabendo. E vamos falar também sobre esta questão do salário mínimo, que não se decide se vai ser 1.302 ou 1.320. Vamos ver, então, e vamos falar também sobre esse represamento da aposentadoria, que foi notícia no nosso canal esta semana, porque muitas aposentadorias ficaram represadas de propósito e agora estão sendo concedidas. E a gente vai dizer também sobre o robô da Previdência. Como que o robô interfere? E como você interfere na análise da aposentadoria? E como você pode utilizar o robô a seu favor? Isso mesmo. Porque o robô analisa as situações de concessão do benefício. E se você deixar tudo certinho do jeito que o robô interpreta, você pode, ao invés de sempre prejudicar, se beneficiar da análise dele. Nós mostramos aqui alguns vídeos que tiveram aposentadoria concedida com benefícios quase perto do teto da aposentadoria, perto do teto do INSS, em menos de 3 meses. Então, eu acho que vale a pena você ficar assistindo esse vídeo até o fim.
Se tiver alguma dúvida, faça o seu comentário. Agora, se você assistir esse vídeo depois de ele já estar editado, nada é apagado no nosso canal, você pode fazer a pergunta aqui nos comentários, tá ok? Vamos tocar o barco? Vamos em frente que atrás vem gente? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e hoje a gente vai falar sobre esse assunto da idade e do tempo de contribuição da aposentadoria. E o que todo mundo está dizendo, se há ou não uma possibilidade de reforma, ou vamos colocar assim, uma revisão da reforma da Previdência, né? Porque ela não vai mudar. Mas quem sabe alguma coisa mude, né? Quem quiser falar comigo, tem aqui o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Estou colocando também aí na nossa conversa para você ficar sabendo exatamente como a gente pode conversar, bater um papo e trocar, ouvir a sua ideia, ouvir a sua história, né? Saber exatamente tudo que vem pela frente. Bom, então vamos tocar o barco aqui. Nós estamos já hoje com mais de 500 pessoas assistindo nossa live e vamos falar sobre essa história da idade mínima, né? É, em novembro de 2019, teve a reforma da Previdência Social. E aí quase tudo começou a ter idade mínima. É a idade mínima para aposentadoria, na regra de 100% de pedágio. Tem idade mínima na aposentadoria com idade reduzida, na aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem idade mínima na regra de pontos, mas tem que ter a somatória da idade com o tempo de contribuição. Então, de uma forma ou de outra, a idade acaba impactando. E nós até colocamos num vídeo, está aqui no nosso canal, que existem dois tipos de aposentadoria em que você ainda pode ter o benefício independentemente da idade mínima. Não tem idade mínima. Direito adquirido, até 13 de novembro de 2019, e também a regra de 50% de pedágio. Então, depois que terminar essa live, continua no nosso vídeo, porque no nosso canal, porque tem esse vídeo aí, aposentadoria sem idade mínima, tá ok? Bom, mas o assunto de nosso hoje é idade mínima. Como foi colocado idade para tudo, né? E a gente está vendo aí que existe uma manifestação do novo governo de que há injustiças, há absurdos na reforma. Muita gente está dizendo que pode ter uma revisão na idade mínima. Se não tiver uma revisão, que pelo menos a regra de transição seja um pouco mais retardada, né? E aí então as pessoas, tal como a Estela Barbosa está escrevendo aqui para a gente, diz que tá louca para aposentar, né? Louco para aposentar é o nosso livro, né? Quem quiser baixar também está aqui na descrição do livro, do vídeo. O link para você baixar é gratuitamente, tá? A vantagem desse livro é que você pode ler e pode assistir, porque tem os vídeos também que a gente coloca no nosso canal, que estão lá, né? Bom, então a gente tem aposentadoria por tempo de contribuição, que tem idade mínima, a aposentadoria por idade, que também passou a ter idade mínima, maior, né? Porque a aposentadoria por idade, claro, já tinha idade. Aí a mulher passou de 60 para 62 anos, então aumentou aqui o tempo de contribuição, né? E muita gente, além da idade, não sabe como fazer o cálculo da aposentadoria. Então eu quero começar aqui a nossa enquete de hoje perguntando para vocês, né? Se você sabe como é feito o cálculo da aposentadoria por idade, já que nosso assunto é aposentadoria por idade. Então está feita aí a pergunta que eu quero que vocês, se quiserem responder aí na nossa enquete, né? E quem tiver aí alguma ideia sobre a idade, me inscreva também aqui no nosso vídeo. Bom, então, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir, foram criadas 4 regras de transição, uma delas, que é 50% de pedágio, não tem idade mínima, as outras 3 ou tem a idade mínima, que é idade mínima reduzida e 100% de pedágio, ou tem a regra de pontos, em que não tem uma idade mínima diretamente, mas a idade mínima impacta diretamente na regra de acesso da aposentadoria. Aí nós tivemos, por outro lado, a aposentadoria por idade, que o homem continuou com 65 e a mulher aumentou de 60 para 62, com uma regra de transição crescente de 6 meses a cada ano. Bom, então a gente tem idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição, a idade mínima sempre existiu na aposentadoria por idade, e nós tivemos a idade mínima também na aposentadoria especial. Então, hoje, por exemplo,
uma pessoa que for ter uma aposentadoria especial, ela tem que ter pelo menos a idade e os 60 anos e 25 anos de contribuição. Tem a regra de pontos, mas essa regra de pontos da aposentadoria especial não tem idade mínima. Inclusive, nós já mostramos aqui no nosso canal que é possível ter uma aposentadoria especial com até 51 anos de idade. Um exemplo de um homem com 35, ou uma mulher, não importa, com 51 anos de idade e pelo menos 25 anos de atividade especial. Aí dá para se aposentar com 100% e não tem o fator previdenciário, né? Então, é importante, né? Esse tema, viu, Ailton? Como está dizendo aqui, especial me interessa. A gente volta nesse assunto no final da nossa live. Então, quem quer saber mais sobre aposentadoria especial e como é feito o cálculo da aposentadoria por idade, a regra do descarte e divisor mínimo, a gente responde essas duas perguntas no final aqui do nosso vídeo. Bom, então nós já vimos que tem idade mínima, tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria por idade e na aposentadoria especial. Então, e professor também. Então a gente percebeu que a nova reforma da Previdência ela veio com essa pegada, né? De colocar uma idade mínima para as pessoas se aposentarem. E aí, então, muita gente ficou longe da aposentadoria, né? Porque se tem que ter idade mínima, como é que fica essa situação, né? Você vai ter que contribuir mais e aposentar, às vezes, com o mesmo valor. Então, essa questão do cálculo do valor do benefício tem tudo a ver com como você vai contribuir, para você não jogar dinheiro fora. Então, esses são os assuntos que vamos falar aqui no final do vídeo. Bom, agora o que está acontecendo com essa história de mudança, né, da diretriz da Previdência, tem muita gente falando em fim da aposentadoria, a diminuição da aposentadoria, do tempo da idade mínima para aposentadoria. Né? Isso é possível? Olha, até pode ser possível, porque o próprio ministro da Previdência disse que há uma injustiça nessa situação, que as pessoas estão se aposentando mais tarde. Em alguns lugares do país, como no Norte, no Nordeste, as pessoas têm uma expectativa de vida menor. Então, ele acredita que não é justo, né, que é até absurdo, que pessoas que vivem no Norte e no Nordeste se aposentem com a mesma idade daquelas pessoas que vivem no Sul e no Sudeste. E para isso, pensa em fazer uma reforma, uma revisão da reforma da Previdência para trazer esses pontos para discussão. Se vai ser aprovado ou não, a gente vai ter que analisar, vai ter que acompanhar para depois dizer aqui para vocês. Mas uma coisa é certa, o governo já disse que ele vai criar uma comissão chamada Comissão Quadripartite. O que é Comissão Quadripartite? Comissão Quadripartite é aquela comissão feita com representantes do governo, dos empregados, 2, dos empregadores, 3, e dos aposentados e pensionistas. Então, a quadripartite é de 4 pessoas, ou 4 linhas de segmentos representativos: aposentados e pensionistas, governo, empregadores e empregados. Mas também foi falado que não seria quadripartite, seria tripartite, sem a presença dos aposentados e pensionistas, mas com a presença dos empregados. Então, empregados, empregadores e governo. Se vai ser tripartite ou quadripartite, não importa, porque o que importa para a gente, importa sim, claro, mas não é tão relevante. A relevância está no fato de que, se já há uma possibilidade de ouvir a sociedade civil para definir se a Previdência vai precisar ou não de uma reforma, já é um grande avanço, né? Porque a gente tem a reforma aí, que a gente sabe prejudicou muita gente, mas se existe uma possibilidade de reforma ou de revisão dessa reforma, ela só pode ir para melhor, né? Porque para pior não dá para ir mais, né? Itamar está pior. Então não dá para ir mais. Então a expectativa é boa, já que a ideia, se for aprovada, né, por essa comissão que será criada, pode gerar uma revisão no valor da aposentadoria, né? A Ana Milano está dizendo que, infelizmente, não sei nada sobre aposentadoria e gostaria de ter as informações, doutor Hilário.
Vamos lá, dona Ana Milani. Olha, para quem quiser conversar com a gente, viu, dona Ana? Eu vou deixar aqui para vocês mais uma vez meu WhatsApp, lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, e a gente coloca um link, viu? Porque se você clicar nesse link, você já conversa direto comigo, não tem que ficar colocando no celular, é só clicar nele, a gente já está aqui para poder atender vocês, tá bom? Bom, então a gente já sabe que essa idade mínima é uma proposta, é uma realidade que pode ser alterada, já que existe uma insatisfação, né, como absurda ou e até mesmo de injusta, né, dito pelo próprio ministro da Previdência. Bom, agora, sobre a idade mínima, deixa eu encerrar aqui a nossa enquete, né? Olha, a nossa enquete aqui, eu perguntei para vocês se você sabe como fazer o cálculo da aposentadoria, né? Eu vou anotar o resultado aqui, porque ele é importante para a gente fazer outros vídeos aqui, para você poder ver. Nós tivemos 281 pessoas respondendo, né? 83% disse não e 16% disse sim. Olha, isso repete praticamente a pesquisa que eu fiz há 3 semanas, onde 82% disse que não, e agora 83% disseram que não. Então, veja que os números estão simétricos, né? E aqui não tem manipulação, né? Você viu que foi ao vivo, o resultado está aí. Então, a gente, de fato, trouxe para você aqui uma resposta objetiva, né? E o que a gente colheu aqui durante essa nossa live já está aqui nos resultados durante o nosso chat. Bom, então essa idade mínima ela pode ser revista, claro, é uma possibilidade, mas é bom as pessoas não fazerem uma expectativa ou terem uma expectativa de algo que pode não acontecer, né? Porque se aí não acontece, você acaba criando essa expectativa, deixa de fazer um planejamento com as leis que já existem, e aí então você deixa de ter um benefício que seria o adequado, né? Então, é bom não criar uma expectativa em cima de algo que não pode acontecer. Bom, então, dica, né? A dica que a gente tem que dar para vocês é sobre essa questão, né? Porque muita expectativa é criada, né? A gente sabe que tem muita gente que, claro, quer que a idade mínima diminua. E não é uma questão de, é, é, vamos dizer, facilitação. As pessoas começaram a trabalhar muito cedo. E por começar a trabalhar mais cedo, elas têm muito tempo de contribuição com uma idade ainda menor. Então, significa que a pessoa vai ter que esperar uma idade maior chegar e vai trabalhar muito tempo da vida. E vai sobrar pouco tempo para descansar, né? Então, não é possível que isso aconteça. Então, essa questão da idade mínima, é bem possível que ela seja reanalisada pelo novo governo federal, mas não é importante que as pessoas criem uma expectativa e que essa expectativa, se for frustrada, ela deixou de fazer um planejamento com as regras que estão aí. Então, a receita é você planejar sua aposentadoria desde já com as regras que existem e acompanhar se vai ter alguma mudança para você se beneficiar de regras que podem minimizar os requisitos necessários para ter direito a algum benefício. É isso, então, que a gente tem que observar. Bom, então, vamos pensar no planejamento previdenciário, porque se você tem um planejamento previdenciário feito com qualidade, você pode pensar nessa situação, né? Olha, eu vou ficar com um olho no peixe e outro no gato, porque se as regras mudarem, eu estou com meu planejamento pronto e posso poder me adaptar. Agora, se você deixa de fazer um planejamento, torcendo para ter uma reforma na Previdência, e essa reforma não acontece, você pode jogar fora a sua possibilidade, você pode jogar fora a sua oportunidade de fazer um planejamento. E essa situação do Israel Dias aqui, com 55 anos e 35 anos de idade,
é um exemplo típico, né, da possibilidade de revisão da idade mínima. Porque, olha só, com 55 anos de idade, já tem 35 anos de contribuição. Né? A dona Neni também está dizendo que tem 59 com 27 anos de contribuição. Então a gente percebe que são dois cenários diferentes. A gente vai voltar neles já já, né, para a gente responder algumas perguntas aqui para vocês. Mas antes eu quero falar sobre, falei da idade e agora eu quero falar do tempo de contribuição. Né? Porque hoje, se vocês prestarem atenção, né, a regra, vou até colocar aqui para vocês uma calculadora de aposentadoria, para quem quiser fazer o cálculo da aposentadoria, já tem gente perguntando aqui. Cadê aqui a calculadora? Eu vou colocar o link da calculadora para quem quiser fazer um cálculo depois, poder fazer, né? E aí, então, a pessoa pode saber quando vai se aposentar. Então, eu vou voltar. Se a gente falou agora sobre a idade mínima, a gente tem que falar sobre o tempo de contribuição. Nós, aqui do nosso canal, fizemos uma ideia legislativa, né, que é como se fosse um projeto de lei. E colhemos 20 mil assinaturas. E agora isso está lá no Senado para ser analisado. Aprovar não, para ser analisado, né? Se for analisado e for aprovado do jeito que a gente está propondo, muitas pessoas poderão se beneficiar da aposentadoria com menos tempo de contribuição. Mas quem são essas pessoas? Não são jovens, eu estou falando de pessoas que não conseguiram completar os 15 anos de contribuição e querem ter um benefício pelo que pagaram ao longo da vida. Porque você acha justo que uma pessoa que pagou 14 anos de contribuição, faltando só um ano para completar o tempo, e agora já está idosa, não consegue mais pagar a contribuição, então vai ficar sem aposentadoria. Você acha justo que essa pessoa que pagou 14 anos, que esse dinheiro fique para o governo e ela não tenha nada em troca, nada de volta, nem mesmo o dinheiro que ela pagou? É por isso que a gente, aqui do nosso canal, os loucos para aposentar, fizemos uma ideia legislativa, que virou uma sugestão, como se fosse um projeto de lei. E agora está lá no Congresso Nacional, tentar rever isso que eu reputo uma injustiça, um absurdo. E aí, então, a gente tem esse projeto. Como é que ele funciona? Olha, para a pessoa se aposentar por idade, tem que ter 15 anos de contribuição. Homem tem que ter 65 e mulher 62 anos de idade. Agora pensa uma pessoa que está com 66 anos, já passou um dos 65, mas não tem os 15 anos de contribuição. E também não encontra mais emprego, não tem como se colocar no mercado de trabalho, pode viver numa cidade muito simples, onde não tem oportunidade de emprego. E aí essa pessoa, mesmo tendo 14 anos, faltando apenas um ano, fica sem nada. E tudo que ela pagou, esses 14 anos, fica para o governo, a solidariedade do pagamento da aposentadoria de outras pessoas, talvez muito mais jovens. Então nós propusemos que a cada ano que aumenta na idade, diminui no tempo de contribuição. Então, por exemplo, um homem tem que ter 65 anos e 15 anos de contribuição para se aposentar. Agora, se tem 66, ele não precisaria mais de 15, precisaria de 14. Se tiver 67, ele não precisaria mais de 14, de 15, precisaria de 13, somando para dar aqui os 80 pontos. 65 mais 15 dá 80. Então, sempre quando completar 80 pontos, teria direito ao benefício. Mas pode dizer, mas aí então o sistema quebra. Mas eu vou te perguntar, essa pessoa que já está com uma idade avançada, não vai ter uma expectativa de vida menor? Será que ela vai consumir todas as contribuições que ela fez? E aquela pessoa que aposentou mais jovem, às vezes tem um problema de saúde, recebe benefício durante 30 anos, 40, 50 anos, e esse idoso que receberia por 15, no máximo 20, levando em consideração a expectativa de vida, faria jus a um benefício com menos tempo de contribuição. Então, seria uma coisa proporcional ao tempo de contribuição. É claro que só com o salário mínimo e com direito à pensão temporária, né, de pelo menos aí
4 meses, como já está previsto em lei, porque também faltaria o custeio e pagamento de uma pensão para uma pessoa que recebe com menos de 15 anos. Então, a lei tem toda a possibilidade de ser aprovada, e nós aqui, vocês que não acompanham a gente, vou pedir para se inscrever aqui no nosso canal, baixar o nosso livro Louco para Aposentar, e fazer parte da nossa comunidade, porque aqui na nossa comunidade a gente se mobilizou. Não é uma comunidade em que eu falo e vocês escutam. A gente se mobilizou juntos para conseguir 20 mil assinaturas para que esse projeto de lei fosse adiante. E deu certo. E deu certo. Essa ideia legislativa agora está lá no Senado. Desculpa, gente, acordei cedo hoje. Está lá no Senado, né? Então, é possível que seja aprovado. Então, em resumo, nós falamos na primeira parte da nossa live sobre a idade mínima. Na segunda parte, nós falamos sobre o tempo de contribuição e a possibilidade de revisão de acordo com esse projeto, né? E quero lembrar aqui também, né, as pessoas que acompanham o nosso canal, que tem um projeto sobre a desaposentação. A gente vai falar em um dos nossos vídeos da próxima semana. O Celso está dizendo aqui, o que o senhor fala a respeito da entrevista do ministro-chefe da Casa Civil que desautorizou o ministro da Previdência? Boa, Celso. Celso Yutaka fez uma pergunta aqui para a gente, né, sobre a questão da desautorização. Muita gente tem falado, né, sobre esse assunto, que o ministro da Previdência estava falando muitas coisas. Não sei se ele estava revelando muitas ideias ou se estava falando demais. Mas o que as pessoas estão dizendo é que o ministro-chefe da Casa Civil desautorizou algumas falas, né? É claro que a pessoa, quando é nomeada para um ministério, ela tem que conduzir o ministério de acordo com os anseios e com as expectativas que ela tem. E às vezes as pessoas falam um pouco demais, né? Na expectativa de querer passar todos os planos que elas têm, e muitas vezes esses planos demoram para acontecer e fica difícil a pessoa fazendo uma promessa e essa promessa não acontecer. Vai criando uma expectativa na sociedade, essa expectativa não se realiza, e aí então começa a ter as situações de pessoas que vão se aposentando mais cedo, né? Deixam de esperar uma possível mudança e depois se lamentam de ter tido uma proposta que não foi convertida em lei, e aí dá problema. Então, Celso, eu acredito assim que tudo tem que ser moderado, né? Tudo tem que ser moderado. Às vezes a gente está empolgado, né, com alguma coisa, a gente começa a falar dos nossos planos, falar das nossas ideias, a gente cria uma expectativa num monte de gente, e às vezes essa expectativa demora para acontecer. E aí dá aquela sensação de frustração na pessoa. E tudo que as pessoas não querem é ter frustração, porque eu não iria dizer se você quer ter frustração. Eu ia perguntar para você quer ficar mais frustrado além do que já acontece com essa questão da Previdência? Então, é essa questão que as pessoas têm que ficar atentas. Então, essa questão da desautorização, ela de fato pode ter acontecido. Claro que não foi nada público, ninguém chama atenção de ninguém público, né? Pelo menos não deve. Agora, se aconteceu ou não, né, a gente tem que ver os próximos passos da conduta, de como vai ser, o que o ministro vai dizer, se ele vai rever alguma fala dele. Então, a gente está de olho aqui, viu? Tudo que está acontecendo, viu, Celso? A gente está acompanhando aqui para saber o que está sendo dito, para a gente poder trazer para vocês de informação. Bom, entrando na nossa terceira parte da nossa live, vamos então começar a responder algumas perguntas aqui no nosso canal, né? Hoje nós estamos aqui com quase 1.000 pessoas nos assistindo, né? Estamos aqui com quase 800 curtidas, né? Muita gente curtiu, saiu, mas se você está aí assistindo a nossa live, está gostando, dá o seu likezinho, dá a sua curtida, aí isso ajuda o nosso canal a mostrar para o YouTube que a gente tem alguma relevância, né? Que a gente faz um trabalho social aqui de orientação, né? Quem gosta do nosso canal aí,
dá uma curtidinha, vamos levantar a nossa bola e vamos responder pergunta, que agora chegou a hora da pergunta, né? Que vocês mandam, eu respondo. Claro que não dá para responder pergunta de todo mundo, né? Então, a gente vai escolhendo aqui algumas perguntas ou outra, vamos respondendo, e todas as outras perguntas a gente vai fazendo vídeos e lives e shorts, né? Que são aqueles videozinhos curtos que nós fazemos durante a semana toda, né? A Jacira está mandando uma boa noite para todos. Em nome da Jacira, eu falo para ela uma boa noite e para todos se sintam representados aqui para a senhora Jacira Alves, né? A Regina está perguntando, será que consigo me aposentar, doutor Hilário? Olha, gente, eu vou passar aqui mais uma vez para vocês 2 links. Esse link aqui agora é o link da nossa calculadora. Aí, dona Regina, você faz o cálculo na nossa calculadora. Como é que faz o cálculo na calculadora? Eu vou te explicar. Você vai entrar no nosso site, que é esse que eu passei o link aí, que é o www.bocadvogados.com.br, /calculadora, e você vai fazer a contagem do seu tempo de serviço. Você pega o CNIS, que é o banco de dados da Previdência, pega suas carteiras de trabalho, se você pagou como autônomo, pega seus carnês de contribuição, coloca tudo em cima da mesa. E aí depois você confere o CNIS. Essa é a primeira parte. Eu falei que ia falar do robô da Previdência. Eu falo porque é a primeira parte, aliás, a principal parte, o primeiro passo, porque nem sempre o CNIS tem as informações corretas do segurado. Às vezes falta informação, às vezes o CNIS está certinho, não precisa de nenhum ajuste, e às vezes tem informação de outras pessoas no CNIS nosso. Então a pessoa está ali com o seu tempo de contribuição, só que o CNIS está irregular, né? Então, responde para a gente aqui, olha, o seu CNIS está certo? Você identificou erros no seu CNIS? Você sabe como ajustar essas informações, né? Por quê? É importante a gente saber, responde para a gente aqui, qual é a sua situação? Seu CNIS está certo? Seu CNIS estava errado, faltando informações? Ou seu CNIS estava errado com informações que não era sua? Então, 3 situações aqui para a gente saber o que está acontecendo. E você vai respondendo para a gente aqui. Olha, a Regina está dizendo que o dela está certo, sim, que ela já conferiu e o CNIS dela está certo. O meu, por exemplo, estava errado, né? Tinha ali faltando um monte de períodos trabalhados, tinha ali faltando meses de data de rescisão do contrato de trabalho. A Helena está dizendo que o dela está sim, está certinho. Já o Marcelo está dizendo que está errado, tá vendo? Tem gente que está errado, tem gente que está certo. A Marilene está dizendo que está tudo certo. A Márcia Lotufo está dizendo que viu algumas coisas que não conferem, né? Mais o que? Vamos ver aqui, mais alguém que dá alguma ofensa aqui, ó. O Claudemir está dizendo que o dele está errado. Ó, tem mais gente falando errado aqui. O meu agora está certo, porque eu pedi para fazer o acerto, diz a Rita Cabral, né? O Claudemir está dizendo, faltam períodos para a finalização do contrato. Isso é muito comum, viu, gente? A Ana Glória está dizendo que dela está errado. O Elias está dizendo que está mais ou menos certo, então, né, Elias está mais ou menos errado também, né? Tem aqui, cadê eu perdi aqui a mensagem? Aqui, ó. A Rosineide está dizendo que sumiu uma empresa que ela contribuiu. E o Vander já esculachou aqui, ó. O meu está completamente errado. A Shirley está dizendo, o meu CNIS está faltando informação. Mais informação aqui sobre o CNIS para a gente saber? O senhor faz atendimento particular, só que mora em Santa Catarina. Ô, Luiz Antônio. Olha, a gente vai ter, né? Quem é de Araraquara? Tem alguém de Araraquara aqui ou não? Porque a gente vai ter essa semana, na outra semana, uma reunião para falar sobre a revisão da vida toda, né? Então, quem quiser convidado, tá aí, né?
Aliás, quero fazer uma enquete com vocês, né? Só uma curiosidade. Eu queria saber, sim, sinceramente, fala assim, não, Hilário, isso não vai rolar, ou Hilário, isso vai rolar sim, né? A gente está ali no nosso escritório, eu quero saber a opinião de vocês, tá? A gente já volta já respondendo as perguntas. Quero saber a sua opinião. Por exemplo, imagina que a gente chega aqui hoje e fala: olha, nós vamos marcar uma data para a gente fazer um atendimento numa sala virtual. O que é uma sala virtual? A gente cria uma sala, você recebe o link no seu WhatsApp, você clica no link e aí você conversa. Só que vai ter mais pessoas. Então a gente vai escolher um assunto. Olha, eu quero falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que me interessa. Olha, eu quero falar sobre aposentadoria especial, que é o que me interessa. Ah, eu quero falar sobre aposentadoria por idade, que é o que me interessa. Então, eu vou perguntar aqui para vocês, só para saber a ideia de vocês. Se eu criasse uma sala, se eu criasse uma sala para atendimento coletivo, para palestra, só com pessoas limitadas, tipo 30 pessoas, se eu criasse uma sala de 30 pessoas, vamos pegar certinho, né? 30 pessoas. Se eu criasse uma sala de 30 pessoas para uma conversa sobre um único assunto, você participaria? Eu quero saber, viu, gente? Isso aqui é uma enquete, porque eu estou pensando em fazer isso. Então, respondem para mim aqui, para eu saber se eu levo essa ideia adiante ou não. Porque aqui é assim que funciona, né? A pergunta é: se eu criasse uma sala de 30 pessoas para uma conversa sobre um único assunto, você participaria? Sim ou não? Vamos lá. Eu estou aqui perguntando, né? E fala assim: não sei também. Vamos pôr não sei aqui. Vamos pôr 3 opções para você dizer para mim. Só para eu saber. Porque eu tenho uma ideia na cabeça, né? Porque eu dei aula a vida inteira, né? Dei aula a vida inteira. E aí tinha alunos, salas de 30 alunos, 40 alunos, 50, 100 alunos, né? Mas eu vi o que funciona é ali 30, 40, né? Isso durante 20 anos, 30 anos na minha vida, né? E aí, então, gente, o que acontece? Aí eu penso, como é que seria essa situação hoje numa situação virtual, né? Será que as pessoas se sentiriam bem conversando sobre um assunto específico com outras pessoas na sala, né? Porque imagina, olha, eu vou fazer uma sala sobre aposentadoria especial. E às vezes você conversa comigo e a sua pergunta pode ajudar pessoas que não fariam aquela pergunta. Então, como é que seria, né, essa situação? Então, eu queria saber de vocês, né? O Vander está perguntando, com certeza, com um especialista como você, rapaz, não tem como ficar de fora. Obrigado, Vander. O Eduardo Henrique, nessa nova reforma, existe possibilidade de retenção de uma porcentagem do fundo de garantia? Não, não vi nada disso ainda, viu, Eduardo? Né? O José Valdir dizendo que sim, participaria. O Jader está dizendo, neste horário seria ótimo. Muito bom, olha, o Jader já está falando que participaria e que nesse horário seria o melhor, né? Não tenho nada a esconder, o Ricardo Braz está dizendo aqui, está dando uma risadinha, né? O Ares está dizendo, excelente ideia, nível de aproveitamento será muito bom. Olha, então, gente, olha, só sim aqui, né? Vamos ver. Vamos dar uma. Sim, eu participaria. Eliana, sim, também. Então, pô, que legal, viu, gente? Estou achando legal. Eu vou registrar isso aqui para saber, né, da enquete, se você participaria da sala. Você participaria? Ou você participaria? Né? Você participaria. Então, eu vou encerrar essa enquete, né? Porque agora eu quero saber o seguinte. Já que vocês estão aqui com
ideia de sim aqui, eu quero participar, não me esquece, hein, Luiz Antônio. Gente, olha, eu vou fazer um teste semana que vem, mas eu aviso vocês, tá? Eu vou colocar aqui no nosso canal do YouTube, que a gente vai fazer essa sala, para a gente verificar. Olha, 87% disse que sim, que participaria, né? 87%, né? Aí nós tivemos aqui 5% dizendo que não participaria, né? E 8% não sabe. E aí nós tivemos, gente, só para você ter uma ideia, 209 pessoas respondendo, né? O que daria 2, 8, 16, daria 160 pessoas participando. Então, vou encerrar essa enquete, porque como a gente teve mais gente participando, mesmo quem disse não, né? Aqui o Paulo está dizendo, quer dizer, o Zé Carlos dizendo que sim, quero participar, o Zé Carlos também, a Sônia está falando, é verdade mesmo, né? Gente, a gente já faz, viu a Regina, que é de Ribeirão Preto, eu já faço esse atendimento presencial no escritório, né? A gente tem nossos clientes, aí eu marco reuniões, amanhã, por exemplo, são 8 reuniões, né? A cada hora, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Depois 2h30, 3h30, 4h30 e 5h30. Amanhã tem 8 reuniões com 30 pessoas na sala nessas 8 reuniões. 3 vezes 8, 24. 240 pessoas que eu vou conversar amanhã. É um bate-papo. A gente toma um café, toma uma aguinha, come um biscoitinho, né? E trocamos ideia ali durante 40, 50, 60 minutos, né? E aí todo mundo interage, vira uma brincadeira só, viu? Todo mundo gosta. Mas é presencial, né? Eu queria saber como é que funciona essa questão se fosse à distância. E aí tem os assuntos que as pessoas mais gostam, né? Então, eu vou perguntar para vocês aqui, né? Qual é o assunto que vocês gostariam de tratar nas salas de reunião? Eu vou colocar aqui o primeiro assunto, eu vou colocar aqui, ó, aposentadoria por idade, depois eu vou colocar aqui aposentadoria por tempo de contribuição, vou colocar aqui mais uma opção, aposentadoria especial e revisão de aposentadoria. Quatro assuntos. Revisão de aposentadoria. Vamos colocar mais um? Não, não cabe. Pergunte à sua comunidade. Então, está aqui pronto os assuntos, né? E criar a enquete. Quem não está criando aqui a enquete tem que tirar um assunto. É 3. Então, vamos lá. Aposentadoria por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial. Né? Então, vamos lá. Então, como é que ficaria a situação aqui dessa enquete? Responde para a gente aí o que você acha, se você queria ou não, e qual é o assunto que você mais gostaria aqui, né? Para a gente saber como é que a gente se comportaria de aposentadoria. E aí eu quero ver, né, o que é que vocês acham, né? Porque se a coisa for, se for do gosto de vocês, claro que a gente vai fazer, né? Qual é o assunto que vocês gostariam de tratar nas salas de reunião? Muito bom. Só que a enquete não está indo. Vou ter que fazer de novo aqui. Vocês aguardem um minutinho aí, gente. Vamos lá. Qual é o. Tem muita gente respondendo. Aposentadoria proporcional, o Celso Ribeiro está dizendo, né? O assunto que você gostaria de tratar na reunião virtual, né? Porque é virtual, porque 83% diz que sim aqui, né? Então, vamos por aposentadoria. Vou tentar mais uma vez aqui. Especial, aposentadoria por idade, adicionar uma opção, aceitando só duas. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Depois eu faço outros dois assuntos, por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Vamos lá? Então, eu vou fazer aqui para a gente contar depois. Então, você que já está escrevendo aí, que eu vou pegar e depois contar, mas você já responde aqui também na nossa comunidade. Mas não está indo, não sei porquê, viu? Bom, esquece. Depois eu vejo se vocês estão escrevendo. A Marinês já colocou.
todas. A Nancy falou as 3 alternativas, né? O Marcelo Galvão está dizendo, tenho muitas dúvidas, participaria sim. O Augusto Alemão está dizendo, mandei um zap para o senhor, depois dá uma olhadinha fazendo favor. Rimou, hein, Augusto? Gente, quem quiser mandar um zap para a gente, tá aí, né? Ó, a Solange está falando sobre a aposentadoria da pessoa por deficiência com visual. Gente, como deu fazer aqui as perguntas, vai perguntando o que vocês querem. Olha, aposentadoria de pedágio de 50%, aposentadoria por incapacidade, aposentadoria por motivo de doença, por idade por tempo de contribuição, a Neuza todas, Marísia, aposentadoria por idade. Legal, gente, ó, tá decidido, tá decidido. Vamos curtir aí, que eu vou fazer uma sala de reunião e vou falar para vocês o dia que vai ser e os assuntos que nós trataremos. Aí eu vou mandar para vocês, você manda o WhatsApp para a gente, vou te mandar o WhatsApp aqui, né, para falar em que sala você gostaria de participar, tá? Minha equipe vê, manda o link para você e a gente marca, tá ok? E a gente bate um papo nesse assunto. Tá aqui, então, tá decidido, pedágio 100%, tá aqui, então, manda o WhatsApp aí nesse link que eu mandei para vocês, tá certo? A gente faz uma reunião virtual, né? Manda o link e aí as pessoas participam. Então, manda a resposta no WhatsApp, aí falando qual sala você gostaria de participar, já que 83% aqui disseram que gostaria de tratar esses assuntos. 87%, hein? É muita gente. Bom, vamos voltar às perguntas então, gente. Manda pergunta aí. Ali, ó, o Jefferson. Jefferson, boa noite, doutor Hilário. Boa noite, Jefferson. Quero saber se os valores do simulador do INSS são valores da renda mensal inicial ou valores da média das contribuições. Ô, Jefferson, boa pergunta, viu? Olha, é o valor da renda mensal inicial. Você pode perceber que quando você faz uma média, ela vai ser sempre a mesma, né? Se a média para hoje é hoje. Mas se você tem direito à opção a mais de um benefício, você então vai ver que vai aparecer valores diferentes na sua programação de aposentadoria. Então, o que aparece no simulador do INSS é o valor da RMI, né? Para quem não sabe o que é RMI, é renda mensal inicial. Então, no simulador do INSS, sempre quando a pessoa coloca ali, aparece valores, não é o valor da média, é o valor que o INSS acredita que vai ser a sua aposentadoria. Mas você percebe que tem muitas datas futuras. E como o INSS pode dizer que sua aposentadoria vai ser aquilo, se ele não sabe nem como você vai contribuir? Então, gente, toma cuidado. É apenas um simulador, um parâmetro do que vai ser a sua aposentadoria para você definir como você vai contribuir até chegar ao valor do benefício. Então, Jefferson, deu para entender, né? Não é a média, é a renda mensal inicial. Boa pergunta. Vamos para a próxima aqui, né? Tem aqui uma pergunta do aqui, Anival França. Boa noite, meu nome é Anival França e gostaria de saber a minha carteira é assinada em 1992 até agora. Então vamos fazer a conta, ó, 92, 2002, 2012, 2022. Então daria de 92 a 2002 daria 10 anos, 2002 a 2012 daria 20 e 2012 a 2022 daria 30. Então, o Anival tem 30 anos de contribuição, né? E o INSS está falando que eu tenho só 22. Tá errado, né, Anival? Se de 92 para cá dá 30, como é que o INSS pode apontar só 22? Então, o que você tem que fazer é corrigir o banco de dados da Previdência. Né, lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato previdenciário, se não estiver batendo, é bom você conferir. Gente, isso é muito importante. Tem que entender, uma importância, assim, fundamental para tudo que você está fazendo. Para tudo agora. Porque a pergunta da Anival aqui é muito importante, né? Então, para tudo, porque o que eu tenho para falar para vocês é muito importante. O que eu tenho para falar para vocês é muito importante. O Anival está dizendo
porque ele tem 30 anos de contribuição direta à carteira de trabalho de 92 até agora, que dá 31 anos de contribuição. Só que no INSS aparece só 22. Então é importante que você saiba que o banco de dados da Previdência, o CNIS, é um reflexo da sua aposentadoria, é um espelho. Se o CNIS estiver com informação errada, a sua aposentadoria pode nem sair, ou se sair, sair com um valor equivocado. Então é importante fazer um planejamento desde cedo para evitar isso que o Anival está passando, de ter mais de 30 anos de contribuição e só está aparecendo 22 no INSS. Tem que corrigir o banco de dados. Muita gente deixa para fazer isso na hora da aposentadoria. E aí perde dinheiro e tempo. O pior de tudo, ela falou assim: você quer perder tempo ou perder dinheiro? Quando a pessoa deixa para acertar a vida dela próxima da aposentadoria, ela não perde só dinheiro, ela perde tempo também. Aí perde tempo e dinheiro, porque você deixa de receber o benefício e começa a receber o benefício mais tarde, porque vai ter que corrigir as coisas que você já deveria ter corrigido ao longo da sua vida. Então, quanto mais cedo começar a fazer um planejamento previdenciário e organizar a vida previdenciária, é melhor. Então, a Nival fez uma pergunta aqui interessante, né? E acho que muita gente gostou dessa situação, né? A Andréia está dizendo, eu tenho 32 anos. A mulher com 32 anos, Andréia, pode estar muito próxima da aposentadoria, né? Então, é importante saber qual que é a melhor, né? E a Cleide aqui está me puxando a orelhinha. Qual é o assunto? Aposentadoria especial, né? Vamos falar sobre aposentadoria especial aqui. E eu estou vendo aqui que tem. Eu nem sabia que tinha aqui. Olha só que legal aqui, o Renato Caldas, né? Está mandando aqui uma pergunta. E tem aqui o super chat aqui de perguntas que as pessoas. Pô, eu não sabia que tinham ativado isso no meu canal aqui, no nosso YouTube. Vamos lá. A pergunta do Renato Caldas, né? Então, o Renato Caldas está pagando R$10 aqui, a gente responder a pergunta dele. A gente responde todas as perguntas, né? Mas o Reinaldo agora é regra do YouTube, a gente tem que responder aqui. E vamos lá, vai servir para todo mundo, viu, gente? Aqui ele está colaborando para muita gente também ter informação. A reforma feita foi injusta com certos trabalhadores, afirma aqui o Renato Caldas. Deveria haver ponderações. Concordo em número, gênero e grau. Comecei a trabalhar com 15 anos e não parei. Hoje, com 41 anos, tenho 26 anos de contribuição. Mais 9 anos, me aposentaria. Então, vamos lá. 41 anos com mais 9 vai dar 50, né? Essa seria a regra dele de se aposentar, porque está com 26 anos de contribuição, mais 9 se aposentaria. Porém, Renato, agora, né, com esta nova regra, se você tem hoje, começou a trabalhar com 15 anos, tem 26 anos de contribuição. Olha só que situação é de quem começou a trabalhar muito cedo. Como é que ficou a situação, né? Fica assim, olha, a legislação, ela realmente precisaria de ponderação, porque ela penaliza as pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, o que a torna injusta, porque você vai ver pessoas que vão se aposentar, como o Renato aqui, se ele for pensar na aposentadoria por idade, é com 65 anos. Então, 40 para 65 são 25. Então, quer dizer, são mais 24 anos de contribuição. Porém, se você fizer a conta, 65 mais 24 vai dar 85, 99. Então, quer dizer, a contribuição seria lá em cima, né? A aposentadoria por idade ficaria bem longe. Porém, nessa situação, é bom fazer os cálculos na calculadora que a gente apresenta aqui, porque pode ter a possibilidade da aposentadoria por pontos, né? Se bem que ela cresce também quanto mais. Mas, de uma forma ou de outra, né, a ponderação aqui do Renato, ela é muito pontual e justa, porque realmente deveria haver ponderações. Renato, eu não vou cravar, não, né? Mas existe aqui uma promessa, né? Não é promessa, né? Vamos colocar aqui um programa de governo
em que uma das situações em que o novo governo trabalharia seria numa remarcação do marco inicial da reforma da Previdência. Gente, isso é muito importante, porque, veja bem, se a regra de previdência de transição começa um pouco mais tarde, muita gente que ficou para distante, como aqui ficou o Renato Caldas, ele pode antecipar essa aposentadoria. Então, vamos torcer para isso acontecer e eu vou estar acompanhando de perto aqui para que vocês acompanhem essa situação e possam saber mais sobre essas informações, né? Bom, mais perguntas aqui, então da Lívia Fran. Quantos pontos atualmente, doutor Hilário? Boa pergunta, Lívia. Eu falei aqui sobre a questão dos pontos para o Renato, né? E ali eu já perguntou aqui quantos pontos são. Tá vendo, gente? Como é legal esse negócio de a gente ter bastante pergunta, um vai perguntando e ajudando o outro. Né? E o Augusto Alemão está dizendo: esses pontos vão subir todo ano, até chegar até quanto? Ou é infinito? Olha, muito legal. Vamos lá. Primeiro, hoje, em 2023, os homens têm que ter 100 pontos e as mulheres 90 pontos. Então, a gente sabe que aumentou, porque a regra era de 85 a 95. E agora a regra mudou de 85 para 90 para a mulher e de 85, de 85, 85 a 90 pontos. E 100 pontos para o homem em 2023. E isso vai crescer, até chegar nos 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. E sim, viu, Augusto? Tem limite, não é infinito. E aí, então, uma hora vai parar. E vai aumentar 1 ponto a cada ano. Qual que é a jogada dessa situação? Né? Funciona assim. Se aumentar 1 ponto a cada ano, e a gente ganha 2 pontos por ano, significa que a gente vai ter algum momento que a gente atinge essa pontuação, né? Porque se você está crescendo 1 ponto por ano e a gente ganha 2 pontos a cada ano, por que ganha 2 pontos a cada ano, Hilário? Bom, ganha 2 pontos a cada ano porque você tem, a cada ano que passa, você contribui mais 1 ano, né? São os 12 meses, e você vive também 12 meses. Então, você vai ter mais 1 ponto, porque é a idade mais ponto, né? Idade mais tempo de contribuição. Então, você ganha 2 pontos por ano, então significa que você uma hora alcança essa pontuação, né? Porque você vai aumentar 1 por ano e vai completar 2 por ano. Então, é importante a gente ter essa regrinha aí. Detalhe, tá? Eu tô vendo aqui, tem gente perguntando, né? A Dilma também tem 28 anos e meio de contribuição, né? E 51 anos de idade. Então, essa questão da pontuação, ela acontece levando em consideração também os quebradinhos, né? Então, você tem, por exemplo, você tem 35 anos e meio. Então, são 35 pontos. Mas tem 60 anos de idade. Aí você fala, bom, então é 35 anos e meio, mais 60 dá 95,5. Mas o meio não conta. Mas se você tiver 35 anos e meio de contribuição e 60 anos e meio de idade, o meio ano da idade e o meio ano do tempo de contribuição soma e dá mais 1 ponto. Tá percebendo como que é legal essa história dos pontos? E atividade especial, também quando convertida, né, até a reforma da Previdência, ela soma pontuação também. Então, essa questão da pontuação, ela é importante a gente entender que as frações de meses e dias também contam para a aposentadoria por pontos. Então, se você tem 60 anos e meio e 35 anos e meio, você vai ter 35 mais 60 dá 95. Mas só que o meio de cada idade e o meio do tempo de contribuição acaba gerando para você também a possibilidade de ter a sua aposentadoria por pontos com essas frações aqui, tá certo? Bom, a Patrícia Maria está perguntando para a gente: o meu esposo trabalha desde os 13 anos e tem 36. Então vamos lá. 36 menos 13 daria 23, né? Então, 23 com 13, 36. Então, teria 23 anos de contribuição e 49 anos de idade, né?
como é que ele poderia se aposentar? Gente, eu vou responder a pergunta da Patrícia, mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa situação de qual aposentadoria pode acontecer primeiro, né? Por quê? Olha, se tem 49 anos de idade, vamos arredondar para 50, depois eu tiro um. Se tem 50 anos de idade, aposenta com 65. Então, faltam 15 anos, mais um dos 49, 50, faltam 16 anos para o marido da Patrícia aposentar, por idade. E ele tem 23 anos de contribuição. Não, tem desde os 13 anos, tem 36 anos de contribuição. Errei aqui. Mas eu vou começar, vou concluir esse raciocínio, porque ele tivesse 23. Então, faltaria menos tempo para ele chegar na aposentadoria por idade do que para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí, então, ele teria uma situação de que a aposentadoria por idade seria mais próxima, então ele poderia fazer um planejamento para chegar na aposentadoria por idade e não tempo de contribuição. Isso economizaria dinheiro e traria muito mais economia para ele. Mas eu li a pergunta errada, agora eu vou responder de verdade aqui para a Patrícia, mas o exemplo valeu, porque muita gente erra nessa situação, né? Tal como eu errei. Mas vamos lá. O meu esposo trabalha desde os 13 anos, tem 36 anos de contribuição e 49 anos de idade. Olha, dona Patrícia, a pessoa que tem 36 anos hoje, em 2023, é bem provável que ela tinha 33 anos de contribuição em 2019, quando mudou a lei. Se seu marido tiver 33 anos até o dia 13 de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência, ele entraria na regra de 50% de pedágio, né? Então, vamos, olha, é bem possível que ele esteja nessa regra. E essa regra não tem idade mínima. Não tem idade mínima. Então, olha, 2023, nós estamos em janeiro de 2023, janeiro de 2022, janeiro de 2021, janeiro de 2020, janeiro de 2019. Então, veja bem, são 4 anos para 2019. Então, 36 menos 4 dá 32, quer dizer, está muito próximo. Agora, se ele tiver 33, esse é o cálculo que tem que ser feito, ele entra na regra de transição de 50% de pedágio e estaria próximo, se não estaria até completando já o tempo. Aí não tem idade mínima, tem fator previdenciário, que é a expectativa de vida, que pode reduzir um pouco o valor do benefício. Mas é possível que ele tenha essa possibilidade de aposentadoria. Bom, se não se enquadrar nessa regra que não tem idade mínima, aí ele vai cair nas outras que têm idade mínima, né? Aí nós temos regras para homens com 60 anos de idade, aí já fica longe, fica 11 anos, né? Mas é uma possibilidade, que é a regra de 100% de pedágio, né? Aí tem a regra de pontos, que, né, você vê, 36 com 49, ele estaria com 85 pontos, está longe, que precisaria de 100. Então, talvez ele se enquadraria na mais próxima, se não for essa de regra de transição, ou de 50%, ele se enquadraria naquela de 60 anos de idade. Então, é mais 11. Então, você vê, né? Ele vai estar com 47 anos de contribuição. O que é também uma situação que pode aumentar o tempo de serviço. Mas aí tem tudo a ver a sua pergunta com a pergunta aqui que foi feita também do Renato Caldas. Ele perguntou: a reforma foi injusta e deveria ter ponderações. É praticamente a mesma coisa aqui. O Renato, com o marido da Patrícia, são situações muito próximas que realmente pode ser diferente, né? Bom, vamos então ver aqui mais perguntas para a gente poder responder. Estamos agora, gente, com mais de 1.600 pessoas assistindo a nossa live e estamos com 1.300 curtidas, ou seja, tem 300 pessoas a mais assistindo aqui o nosso vídeo do que aquelas que curtiram. Então, você que está assistindo aí, está gostando, não está na hora de dar uma curtidinha no nosso canal? Dá uma curtidinha aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e olha, vamos ver se a gente chega. Agora, 1.558. Vamos ver se a gente chega pelo menos a 1.500 curtidas aqui? Então, vamos lá. 1.414. Vamos lá, então. Enquanto eu bebo água, a gente volta aqui a responder as perguntas de vocês. A Sandra Martins está perguntando: qual aposentadoria é mais vantajosa? Pelo tempo de contribuição com idade mínima ou aposentadoria por idade, no caso das mulheres? Olha, Sandra, a sua pergunta é muito legal.
né? Qual aposentadoria é mais vantajosa? A aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade? Olha, gente, antes de eu responder a pergunta da Sandra, quero agradecer que a gente chegou aqui a mais de 1.500 curtidas, né? São demais. Obrigado, viu? A gente agradece, nosso canal agradece, e é bom, né? Porque a gente fica satisfeito também com o resultado, a gente sabe que a gente está agradando aqui a galera. Bom, então a Sandra Martins perguntou: qual é mais vantajosa, tempo de contribuição com idade mínima ou aposentadoria por idade? Olha, o detalhe da aposentadoria, ela não está só nas regras de acesso, de quando as pessoas completam os requisitos para se aposentar, idade ou tempo de contribuição, ou tempo de contribuição com idade. O detalhe da aposentadoria, do melhor cálculo, do melhor benefício, não está na regra de acesso, está na forma que os benefícios são calculados. Na aposentadoria por idade, por exemplo, você pode descartar um monte de contribuições e ter a aposentadoria calculada até com um divisor de 108 meses, o que gera um benefício muito maior, né? Então, tudo vai depender das contribuições que as pessoas fizeram e de quando elas completaram os requisitos para ter acesso ao benefício, tá certo? É assim que funciona. Bom, quero agradecer aqui a Miriam Venâncio. Gente, esse negócio aqui de pergunta aqui, de participação do canal, com as pessoas contribuindo, eu não sabia que nossa equipe tinha implementado isso no nosso canal, né? E a Miriam Venâncio aqui está mandando aqui um ursinho com um coração, com muito carinho. Quero retribuir isso para você, viu? Para a senhora, dona Miriam, né? E para todas as pessoas que estão aqui no nosso canal. Muito obrigado, abração para vocês pela participação, pela quantidade de pessoas que estão nos assistindo hoje, surpreendente, né? Esse tema realmente é muito interessante e a gente agradece aqui a participação de todos, tá? Bom, gente, vamos continuar aqui. Um abração especial para a Miriam, que está mandando um coração, e eu retribuo meu coração para você também, Miriam. Um abração, viu? Bom, vamos lá. Doutor, eu assisti um outro vídeo onde o senhor fala da aposentadoria especial. Aí essa pergunta do Augusto Alemão, acho. Até treme, viu, Augusto? Você vai falar aí que eu vi um vídeo e está dizendo que eu falei outra coisa? Que no caso eu trabalho com gerador de energia e painel de comando elétrico, só que não pago insalubridade. O que fazer? Gente, eu vou aproveitar a pergunta do Alemão, do Augusto do Alemão, porque muita gente confunde, né, a questão da insalubridade e da periculosidade com a aposentadoria especial. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e depois eu vou explicar. Que, olha, só isso que eu vou falar agora para o Augusto Alemão já vale uma inscrição aqui no nosso canal. Já vale uma participação aqui na nossa comunidade, tá? Augusto Alemão, olha só o que eu vou dizer para você sobre insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, tempo de contribuição com conversão de tempo de serviço, que pode ajudar muita gente, tá? Gente, presta atenção. Tem muita gente que tem direito à aposentadoria especial, mesmo sem receber insalubridade ou periculosidade. Sabia disso? A insalubridade e a periculosidade são questões de direito trabalhista. Na Previdência, não importa se você recebe insalubridade ou periculosidade, o que importa é se a sua atividade é de risco. Então você vai ver um monte de gente tendo aposentadoria especial sem receber insalubridade, e nós vamos encontrar também pessoas que recebem insalubridade e não conseguem aposentadoria especial. Então fica a dica, que nem sempre este adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade vai definir se a pessoa tem ou não direito à aposentadoria especial. Tudo vai depender de como ela exerce a atividade profissional dela. É assim. Bom, então, a gente volta aqui, né? Mais uma vez aqui, mas quem está fazendo perguntas, vamos lá. A Cristina Carmona, né? O coraçãozinho aqui da Miriam não para de aparecer para mim. Ô, Miriam, muito obrigado, né? A Carmona está perguntando aqui para a gente, né? Dos 32 anos de contribuição dela, né? A gente vai dizer aqui que é igual o esposo da Patrícia, né?
E ela está dizendo aqui também que ele tem mais de 20 anos de máquina pesada, o que aumenta. E aí, Patrícia, ele já estourou o tempo dele, né? Porque 20 anos de atividade especial, para cada 10 anos a pessoa ganha 4. 20 anos ele tem 8. Então o tempo dele não seria só 36, né? Porque ele teria os 36 mais 8, aí ele já era para estar aposentado. Aí tem um problema, né? Que é a questão da aposentadoria especial, né? Que o Augusto estava perguntando aqui para a gente, né? Dessa questão da aposentadoria especial, da conversão do tempo, Patrícia, porque uma das grandes dificuldades das pessoas se aposentarem na aposentadoria especial ao contar o tempo de serviço é quando elas querem provar o tempo. E aí o PPP, o LTCAT, que é o lado técnico das condições ambientais do trabalho, né, não estão adequados e acaba prejudicando a aposentadoria da pessoa. Então, quando a gente fala em aposentadoria especial, a gente tem que levar em consideração algumas situações, né? Inclusive, aproveitando aqui que a gente fala de aposentadoria especial, o Moisés Trajano está perguntando aqui, primeiro está parabenizando aqui pelo nosso trabalho, né? E se o auxílio-doença vale como tempo de contribuição? Vale sim, viu, Moisés? Vale como tempo de contribuição, inclusive tempo de contribuição especial se a pessoa exercia atividade especial quando ela teve o auxílio-doença. Então, para aprovar o tempo de serviço especial, inclusive do auxílio-doença, que antecedeu o afastamento, a pessoa precisa ter o PPP, né? E já embutindo nessa pergunta a questão do Laércio Amorim. E quando a empresa não quer corrigir o PPP? Gente, então é muito simples a gente observar essa questão do PPP, porque só existem 3 situações plausíveis e que podem acontecer com essa luta do trabalhador contra o PPP, para essa música, né? A luta contra a luta da água contra o mar, a luta da água contra a pedra, né? Gente, funciona assim, olha. Quando a gente quer aposentar especial ou contar o tempo de serviço especial em comum, é preciso ter o PPP. Daí podem acontecer 3 coisas. A empresa pode dar o PPP certinho, aí o trabalhador exerce os direitos dele. A empresa pode não dar o PPP ou pode dar o PPP errado. Quando dá o PPP errado ou não dá o PPP, o caminho é pedir para a empresa a gentileza de ela cumprir a obrigação que ela tem. Caso ela não cumpra, aí o caminho seria um processo judicial contra a empresa, porque a Previdência não tem nada a ver com isso. Com o processo trabalhista resolvido, aí você usa para poder pedir a sua aposentadoria. Este é o caminho. Deu para perceber, né? Como é que funciona o PPP, né? Laércio, bastante gente perguntou sobre a aposentadoria especial aqui, né? E agora eu vou fazer uma pergunta da Cristina Carmona, que eu tinha começado e parei. Ela tem 55 anos e 32 anos e 9 meses de contribuição, né? Primeira, dona Cristina, a senhora pode estar dentro da regra de transição de 50%, desde que tenha 28 anos de contribuição no dia 13 de novembro de 2019. Mas aí, eu não vou deixar a senhora errar como muita gente erra, viu, dona Cristina? Por quê? A senhora está com 55 anos de idade. Com 57, a senhora entra na regra de pedágio de 100%. A senhora teria os 100% de tempo de contribuição que faltava para se aposentar e vai ter os 57 anos de idade. Então, dona Cristina, o caminho é este, né? Pessoas assim que têm mais de 30 anos e mais de 55 anos, né? No caso de mulher, a regra seria essa, né? Então, uma mulher, por exemplo, que tem mais de 30 anos de contribuição e mais de 55 anos de idade, ela está muito próxima da aposentadoria de 100% de pedágio e já pode ter direito adquirido a regra de 50% de pedágio. Só que aí o detalhe é saber qual delas é maior, porque em uma delas você pode excluir 20% das menores salários, mas tem o fator previdenciário, que é a expectativa de vida e reduz o benefício. E na outra, que é de 100% de pedágio, não tem o fator previdenciário, mas não dá para excluir 20% dos menores salários. Então, a recomendação para as mulheres que estão com mais de 30 anos de contribuição e próximo dos 55 é fazer um planejamento e ver o que é melhor. Meses podem definir diferença muito grande na aposentadoria. Então, dona Cristina, é este o caminho que a senhora tem que tomar, um planejamento e definir a situação. Professores, bastante pergunta. Gente, eu prometi
que eu ia fazer uma live só de professor, tá? Então nós vamos fazer essa live, mas eu quero avisar já para as pessoas que aqui no nosso canal tem uma playlist com 4 vídeos de professores. Por que eu tenho que fazer um trabalho aprofundado de professor? Porque nós temos professor do ensino médico básico fundamental, que aposentam mais cedo, com idade menor. Nós temos professores que não estão do ensino médico básico fundamental, são universitários ou são professores que trabalham em ambiente insalubre. O professor de química trabalha no laboratório, tem professor de todos os tipos, de todos os gêneros, de todas as particularidades, né? E tem aqueles também que são profissionais liberais, professor de línguas, professor de música, de judô, de karatê, jiu-jitsu, personal trainer. Então, existe um monte de situações diferentes que podem gerar situações diferentes, por isso a gente não pode dar uma informação pela metade, porque a gente acaba prejudicando os direitos das pessoas. Então, temos que tratar essa questão do professor de forma separadamente, né? E isso nós vamos fazer, né? A Miri Moura, que é uma delas, né? Ótima live de professores, né? É isso que nós vamos fazer, tá bom, gente? Vamos se inscrever no nosso canal para a gente colocar aqui. Bom, para a gente terminar aqui a nossa live, já eu pergunto para vocês de onde vocês estão falando. Tem a pergunta da Márcia Fogaça. Nós estamos já com 1h15 de live, tá? Ela está perguntando sobre enfermagem. A aposentadoria das pessoas que trabalham com agente biológico, tal como está perguntando aqui o Mário Luiz, que é empregados em farmácia, se teria aposentadoria especial. Tudo tem a ver, viu, Mário? E também sobre a pergunta da Márcia, que é a Mária e o Márcio, né? Se tem exposição ou não a um agente biológico. Eles falam assim, a pessoa da farmácia não, ela vende ali os remédios dentro da embalagem, né? Mas tem pessoas que trabalham na farmácia que fazem exame, por exemplo, de Covid, que aplicam injeção, que cuida de ferimentos, né? Então, essas pessoas têm exposição a um agente biológico e pode ter, né? Direito à aposentadoria especial trabalhando na farmácia, que é a pergunta da Ileci também, Pereira, né? Que ela trabalha como copeira hospitalar. Tem direito a PPP? PPP todo mundo tem direito. Aposentadoria especial, dona Alice, pode ter também, né? Eu mesmo já trabalhei no caso de uma pessoa que trabalhava na questão de nutrição em hospital, inclusive na cozinha, né? Na copa e cozinha, né? Como é o seu caso, em que a gente sabe, né? Que chega ali o copo utilizado para a pessoa que tem algum tipo de doença infecciosa, infecto-contagiante, tem a pessoa que tem ali, chega ali o prato, o talher, às vezes o material descartável também, né? Então, dona Eleci, dependendo da situação, tal como o farmacêutico, tal como o pessoal que trabalha na área de enfermagem, pode ter direito sim à aposentadoria especial. Vai tudo depender das condições que o trabalho é exercido. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa live, né? A Cristina Carmona mandando um abraço aqui, obrigado por responder, mandando um coraçãozinho para a gente, eu mando e retribuo para vocês. Houve ter gente aqui que mandou um coraçãozinho para mim, com um cursinho aqui, muito bom, né? Quem trabalha embarcado também tem direito à aposentadoria especial, é uma regra específica, viu, Ruth Nascimento? Bem similar mesmo, né? A Su Lima aqui está mandando um abraço para todos. A Nara Gomes também, um coraçãozinho. Agora, gente, eu quero saber. Aqui, ó. A Maria Lucia já foi a primeira aqui, ó. Sou de Tailópolis, Santa Catarina. Um abraço para os catarinenses aí. Quero saber mais quem está falando de onde aqui para a gente, né? A cozinheira, a Mari Machado perguntando da cozinha aqui. Vários tipos de cozinha, né, gente? Tem cozinha industrial, né? A gente vai falar também sobre essa questão do calor, do ruído, porque às vezes teve um caso, só para a gente completar aqui, vocês vão mandando aqui a cidade que vocês estão falando já para eu ver, né? Porque tem muita gente aqui que trabalha em cozinha, por exemplo. Eu vi um caso, por exemplo, de uma pizzaria em que todo mundo pensa no calor de uma pizzaria, né? Numa cozinha. Mas, gente, tem máquinas, tem liquidificador, tem ruído, tem a masseira nessa pizzaria, tinha aquela massa, aquela roda que fazia a massa, tem o cilindro, tem um monte de equipamento que o ruído é ensurdecedor. E às vezes você pensa em fazer uma aposentadoria por causa do calor e tem a aposentadoria por causa do ruído mesmo numa cozinha. Então,
Aí você junta a panela de pressão, aí é barulho, aí você vai medir o ruído, ultrapassa lá os 85 decibéis, né? Então é importante ver a situação. Gente, concluindo aqui nossa live de hoje, 1 hora e 18 minutos de live, vamos concluindo aqui mandando um abraço para Marisa Marques, que é de Campinas, o Gerson Reis, que é de Santo Antônio de Jesus, lá da Bahia, o Marisvaldo Pereira, que também é da Bahia, a Sidoca, que é de Carapicuíba, a Nerli, que é de Guarapuava, Paraná, a Lívia, que é da Bahia, né? Mais quem aqui? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a Luzia. Muito obrigada, sou de Sorocaba, Nancy. Ô, Nancy, eu vou aí esses dias em Sorocaba, vou comprar uma cadeira que eu vi na internet, só que é muito caro, eu fiquei com medo de comprar pela internet, chegar aqui, são aquelas cadeirinhas pequenininhas, não dá nem, é de boneca. E eu vi a fábrica aí em Sorocaba, viu, Nancy? Vou dar um pulinho aí, quem sabe aí, a gente toma um café. Mari Machado, Rio Grande do Sul, Ruth Nascimento de Caravelas, Bahia, Selma do Rio de Janeiro. O Carlos de Poços de Caldas. Ô, Carlos, eu tenho um amigo em Poços de Caldas, eu fui tomar um cafezinho com ele esses dias aí, comi um pão de queijo, um queijinho em Minas. Ó, foi muito bom, Carlos. Quem sabe a gente toma um cafezinho também. Elias de Carapicuíba, Mafalda de BH. Aqui, ó, outro mineiro aqui, Giovana Balbino, Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, né? Nancy Teres, onde fica a fábrica? Eu peguei o endereço, Nancy, eu não tenho aqui agora não, viu? Mas é uma fábrica, é uma cadeira, tipo daquelas de cinema, sabe? É que eu descobri que eu durmo fácil na cadeira de dentista. Eu tenho que segurar minha boca. E eu acho que estou quase trocando a minha cama, que eu não consigo dormir, por uma cadeira de dentista, fica mais fácil para eu dormir. E a Eloá também é de Sorocaba aqui, ó. Sua vizinha aqui, ó, pessoal aí, ó, das cadeiras boas. Luciano do Rio de Janeiro, Nancy e Eloá aqui, ó. Vocês são vizinhas, ó. Vocês são de Sorocaba. Aqui, ó, o Joel do Espírito Santo, lá de Vitória, o Edion, lá de Juazeiro, Bahia. Tenho vontade de conhecer Juazeiro, viu? Já vi vários filmes, eu nunca fui, viu? Eu vou. Pará, Rondon do Pará, olha aqui, a Marilene, eu já fui para o Pará. Vila Velha, Espírito Santo, ô cidade bonita, tem uma vista bonita lá de alto, gostei muito. O Jardim de Pederneiras, olha só. Feira de Santana, Bahia, Edinã, muito bom. Gente, Cotia aqui, ó, a Sibélia de Cotia, adora lá de Santo André. Gente, um abração para vocês. Foi muito prazer ter vocês aqui. Mais uma segunda-feira, mais uma live nossa. Vamos continuando o nosso trabalho. Precisando da gente, estamos à disposição de vocês. Quero agradecer aqui a presença de todos e desejar para todos uma ótima semana. Se quiser falar comigo, aqui na descrição do WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Abração, gente. Tchau, tchau.